Bom dia, bom dia, meus pequenos missionários, bom dia, meus meninos. Bem, Mateus, Luquinhas, que saudade de dar um abraço no Luquinhas. Bom dia, minhas missionáriazinhas, Eliada, Gabriele, Isabelle. Acho que eu não tô esquecendo ninguém. A paz do Senhor a todos. Vamos expulsar a preguiça, trazer a Bíblia para mais perto da gente, pra gente estudar no dia de hoje. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos começar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado por mais uma aula. Senhor, tem misericórdia de nós, se aproxime da gente, fique pertinho da gente e nos ajude a compreender as coisas que o Senhor tem para dizer nessa aula. Nós te agradecemos porque já sabemos que o Senhor está com a gente. Muito obrigado por tudo. Amém! Gente, mais um milagre essa semana e, como eu sempre digo, todos os milagres de Jesus têm algo para nos ensinar. Semana passada mesmo, a gente aprendeu no milagre do homem da mão mirrada, a gente aprendeu sobre inclusão. E falando de inclusão, falando disso, dessa coisa com que Jesus se preocupa tanto, essa semana, antes de começar, eu gostaria que a gente falasse sobre um grupo de pessoas que existe em Israel, um grupo de pessoas que precisava muito de atenção e que Jesus vai se preocupar muito com essas pessoas, que são as viúvas. Você sabe o que é uma viúva? Uma viúva é uma pessoa que já foi casada, uma mulher que já foi casada, mas o seu marido morreu. E aí ela fica sozinha. A situação das viúvas em Israel, ao longo de toda a história da Bíblia, ela é muito difícil, muito delicada. E nos tempos de Jesus, as viúvas elas passam por uma situação que precisa realmente de atenção. Então, antes da gente falar sobre a história de hoje, a gente vai falar sobre uma das personagens principais, né? A personagem principal da história de hoje, que é uma mulher viúva. Então, antes da gente entender o que aconteceu com ela, a gente precisa entender o que ela passava antes. Então vamos lá. A própria palavra viúva no hebraico, que é a língua em que foi escrito os primeiros livros da Bíblia, ela já quer dizer abandonada, rejeitada. Por que quer dizer isso, essa coisa tão horrível? Porque as mulheres, elas não podiam trabalhar fora de casa naquela época. Então, só quem podia trabalhar para receber o dinheiro, pagar as contas, comprar comida, eram os maridos. As mulheres ficavam em casa, elas tomavam conta dos filhos, elas faziam alguns serviços até, mas elas não podiam trabalhar fora. Então, quando o seu marido morria, ela não podia trabalhar. E então ela ficava sem ter o que comer, passava muita necessidade e elas não podiam se comunicar, elas não tinham muito espaço para se manifestar na sociedade, para pedir ajuda. Você tem uma noção, se uma mulher fosse acusada de um roubo, por exemplo, ela não poderia se defender no julgamento, porque ela não podia falar. Então, era uma situação assim muito difícil para uma mulher que estava sozinha. Todo o dinheiro de casa vinha do trabalho do marido. Então, se o marido morria, essa mulher, se um dia ela foi rica, ela ficava pobre. E elas chegavam até a passar fome. As viúvas, elas viviam, na verdade, de esmola, de caridade, assim, que você dá na rua. Elas ainda sofriam muito preconceito, eram muito julgadas, porque como se fosse algo que fosse culpa delas, né? Como elas se tornavam pobres, as pessoas em Israel eram muito snobs, elitistas, e elas não gostavam das viúvas, queriam ficar longe das viúvas, porque eram mulheres que não tinham nada para oferecer para ninguém, não tinham dinheiro. Então, se o marido deixasse dívidas, ela já estava pobre. Se o marido deixasse dívidas, ela tinha que pagar essas dívidas com o pouco dinheiro que ela tinha, e aí que elas perdiam tudo. Normalmente, elas perdiam casa pagando dívida, elas perdiam, às vezes, vendiam até os filhos pagando dívida. E a viúva, ela passava por toda essa situação que ela não tinha direito de herança. Vocês sabem o que é herança? Quando você morre, alguém morre, a pessoa deixa todo o que era dela para alguém. Para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa. Hoje em dia, a gente sabe que se os maridos morrerem, vai deixar suas coisas para suas esposas, e se as esposas morrerem, vão deixar suas coisas para os seus maridos. Lá em Israel não era assim. As coisas elas iam para os filhos. Se não tivesse filhos, ia para os irmãos ou para os pais do marido, e a esposa ficava sem nada.
E mesmo sendo pobres, os sacerdotes, os mestres da lei do templo, lembra deles? Eles cobravam ofertas altíssimas dessas viúvas ao invés de ajudar elas, que era o papel deles, né? E as viúvas que conseguiam sobreviver ali mais ou menos eram as que tinham filhos homens, com idade de trabalhar, filhos adultos que pudessem trabalhar para sustentá-las. Só que ainda tinham alguns filhos que abandonavam suas mães. Então ainda tinha essa. E a viúva, quando ela não tinha filhos, ou ela tinha filhos pequenos, ou filhas mulheres, e o seu marido tivesse deixado irmãos solteiros, ela tinha direito de pedir num tribunal, para um juiz e tal, o direito de se casar com algum desses irmãos solteiros do seu marido, não por amor, mas só para ela conseguir se manter viva, se sustentar, ter alguém para sustentá-la. Então a gente já entendeu que ser uma mulher que o marido morreu, uma mulher viúva em Israel, era uma coisa terrível. Você passava por uma situação de pobreza, de miséria horrorosa. Se você era uma mulher sem filhos ou com um filho pequeno, ia passar fome, ia passar necessidade. E isso nos leva à história de hoje. Então, vamos lá. Atenção, vou trazer aqui os meus personagens da história de hoje para perto. E vamos lá, prestem atenção. A história que vamos contar hoje fala de um acontecimento muito triste na vida de uma mãe que caminhava com outros amigos conduzindo o seu único filho que tinha morrido. Olha aqui. O seu único filho tinha morrido. A dor que ela sentia ninguém podia explicar, pois é triste perder alguém que amamos, ficamos sem palavras para consolar tais pessoas, mas Jesus chegou. Olha aqui, Jesus chegou com alguns amigos, com a multidão, ele sempre andava cheio de gente perto dele. E a diferença é que ele chegou para mudar a história daquela mulher. A morte indica o fim de todas as esperanças. Quem poderia imaginar que em meio a toda aquela tristeza, Jesus ia trazer ao coração dela e de todas as pessoas que acompanhavam o velório uma alegria inexplicável. Jesus caminhava com os discípulos em direção à cidade de Naim. A multidão, como sempre fazia, acompanhava Jesus. Quando ele se aproximou do portão da aldeia, outra multidão saía acompanhando um velório de um jovem rapaz, único filho de sua mãe. A mulher, que era viúva, chorava pela morte de seu filho e ninguém podia consolar seu coração. Naquele instante, Jesus olhou para ela e moveu-se de compaixão pelo seu sofrimento. Ele disse a ela que não chorasse. Foi até o caixão onde estava o menino, tocou nele e ordenou ao moço que voltasse a viver novamente. Ele sentou-se e começou a conversar com aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Jesus entregou o rapaz à sua mãe. Todos ficaram apavorados diante de um milagre como este. Como ele poderia fazer um morto viver? Como ele poderia dar a vida a alguém que já estava bem perto de descer à sepultura? Eles não sabiam explicar esse grande milagre. Todos ficaram com muito medo. Mas depois começaram a glorificar a Deus por tão grande obra que Jesus fez naquele lugar. Chamaram até Jesus de grande profeta. Essa notícia do milagre que Jesus realizou em Naim correu por toda a Judeia e até mesmo em fronteiras próximas e anunciavam dizendo: vimos a mão de Deus agindo hoje. A mulher recebeu não somente o seu filho de volta, mas também o milagre das vidas sendo derramada em seu coração. E essa história está nos registros bíblicos para que seja conhecida em todas as gerações que só o Senhor é Deus. O milagre da ressurreição trouxe outra vez a alegria para aquela viúva de Naim e para o seu filho jovem.
Assim, a missão dessa família agora era anunciar os feitos do Senhor em todo o tempo. O que você tem feito quando recebe uma bênção do Senhor? Tem sido agradecido a Ele? Tem anunciado Jesus? Que incrível, gente! Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que uma pessoa, além de Jesus, tinha ressuscitado da morte? Tinha voltado do mundo dos mortos? Pois bem, aconteceu esse milagre. Quantas coisas maravilhosas nós já vimos Jesus fazer até agora. Mas será que você imaginava que Jesus teria poder, a capacidade de trazer alguém de volta dos mortos? Que coisa incrível! E olha, essa não foi a única ressurreição que aconteceu, não. Ainda nessa revista a gente vai ver várias outras acontecendo. Os milagres só se tornam cada vez maiores pelas mãos de Jesus. Então, vamos agora para a leitura bíblica. Peguem as Bíblias de vocês para a gente estudar o que aconteceu nesse momento tão maravilhoso. Abre aí no livro de Lucas. Vocês já estão bem acostumados a ler o livro de Lucas o tempo todo, mas quem ainda não tem prática com a Bíblia, eu sei que tem o pessoal aí que está aprendendo a ler agora, que está lendo mais ou menos. Eu sempre vou indicar, o livro de Lucas está depois de Marcos e antes de João, está no Novo Testamento. Novo Testamento é do meio da Bíblia para frente, então você já vai direto e vai catar lá. A sigla no marcador é LC, para quem ainda está aprendendo a mexer na Bíblia. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 7, a partir do versículo 11. Preste atenção, acompanhe aí comigo. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Então vamos lá. Vocês lembram toda a caminhada que nós temos feito com Jesus desde a primeira lição? A gente começou na Galileia, fomos para Cafarnaum, fomos para Jerusalém e agora nós estamos chegando perto do portão da cidade de Naim, uma aldeia. Pois bem, lá nessa aldeia tinha, como sempre, uma grande multidão acompanhando Jesus. Jesus já estava famoso, já tinham muitas pessoas andando perto dele só para ver algum milagre, só para ver algo acontecer e tentar entender também por como que Jesus fazia aquelas coisas. E tinham também muitos no meio dessa multidão que viam as coisas para ir contar lá para aqueles mestres da lei, para os sacerdotes. E junto deles também estavam os discípulos. Lembra dos discípulos? Lá da outra revista a gente aprendeu quem eram os amigos de Jesus. Os discípulos estavam com ele também. E aí, quando ele está chegando no portão, tem uma multidão saindo. Era a multidão que estava carregando um caixão de um jovem, filho único de uma viúva. Agora que a gente já sabe a situação de uma viúva, o que a gente entende? O filho único dela, que poderia trabalhar para sustentar ela, para impedir que ela caísse na pobreza, na miséria, passasse necessidade, tinha morrido. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seu filho. O que ia acontecer com essa mulher agora? Com certeza, miséria. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Era o único filho que ela tinha. E aí, gente, morte é aquilo, né? Acabou, acabou. Não tem mais o que fazer. Os outros milagres que a gente ouviu falar até agora, a pessoa estava doente, estava deficiente, mas estava viva. E depois de morto? Mas Jesus, ele é Jesus sobre todas as coisas. E aí, quando Jesus viu, atenção, não foi a viúva que chamou Jesus. Eu nem sei se essa viúva conhecia Jesus. Jesus, ele viu e ele ficou com pena. Ele viu o coração daquela mulher e ele sentiu compaixão dela. E ele pediu para que ela parasse de chorar. Que coisa linda. E aí ele chegou perto, tocou no caixão. E aí ele ordenou
aquele homem, aquele moço que estava morto, que se levantasse. Olha que coisa de doido. O moço estava morto. E ele ordena que ele se levante. E o moço obedece. Por que obedece? Porque quem estava falando com ele era o próprio Deus. E não importa onde que o espírito dele já estava naquele momento. Ele tinha que voltar do mundo dos mortos porque o próprio Deus, encarnado em Jesus, ordenou que ele se levantasse. E ele entregou aquele moço à sua mãe. Quando a Bíblia diz que ele entregou o jovem à sua mãe, eu entendo que o milagre ali foi sobre a vida do jovem também, que foi ressuscitado, mas principalmente sobre a vida da viúva, porque ele entregou o filho à sua mãe. Ou seja, esse filho ele não era livre para ele abandonar a mãe dele. Esse filho com certeza voltou do mundo dos mortos para cuidar da mãe dele. Ele voltou com uma missão. E aí todo mundo ficou com medo, porque um morto ressuscitou. É lógico, todo mundo vai ficar com medo. Imagina! As pessoas vão pensar que é fantasma, vão pensar que é assombração. Mas quando entenderam o que aconteceu, começaram a glorificar a Deus. E tudo que Jesus faz é para a glória de Deus sempre. E eles achavam que Jesus era um profeta, igual aqueles profetas que tinham no Antigo Testamento, que falavam, que traziam a mensagem de Deus para o povo. E aqui o versículo 17, para encerrar, ele diz algo que eu ainda não tinha visto nesses milagres com vocês. A gente sabe que as notícias se espalhavam, mas aqui diz que a notícia se espalhou por todo o país dessa vez. Não foi só na região da Galileia, não foi só na região da Judéia, não foi em Jerusalém, foi em toda Israel. Todo mundo que a gente ouviu falar até agora, a pessoa estava doente, estava deficiente, mas estava viva. E depois de morto? Mas Jesus, ele é Jesus sobre todas as coisas. E aí, quando Jesus viu, atenção, não foi a viúva que chamou Jesus. Eu nem sei se essa viúva conhecia Jesus. Jesus, ele viu e ele ficou com pena. Ele viu o coração daquela mulher e ele sentiu compaixão dela. E ele pediu para que ela parasse de chorar. Que coisa linda. E aí ele chegou perto, tocou no caixão. E aí ele ordenou aquele homem, aquele moço que estava morto, que se levantasse. Olha que coisa de doido. O moço estava morto. E ele ordena que ele se levante. E o moço obedece. Por que obedece? Porque quem estava falando com ele era o próprio Deus. E não importa onde que o espírito dele já estava naquele momento. Ele tinha que voltar do mundo dos mortos porque o próprio Deus, encarnado em Jesus, ordenou que ele se levantasse. E ele entregou aquele moço à sua mãe. Quando a Bíblia diz que ele entregou o jovem à sua mãe, eu entendo que o milagre ali foi sobre a vida do jovem também, que foi ressuscitado, mas principalmente sobre a vida da viúva, porque ele entregou o filho à sua mãe. Ou seja, esse filho ele não era livre para ele abandonar a mãe dele. Esse filho com certeza voltou do mundo dos mortos para cuidar da mãe dele. Ele voltou com uma missão. E aí todo mundo ficou com medo, porque um morto ressuscitou. É lógico, todo mundo vai ficar com medo. Imagina! As pessoas vão pensar que é fantasma, vão pensar que é assombração. Mas quando entenderam o que aconteceu, começaram a glorificar a Deus. E tudo que Jesus faz é para a glória de Deus sempre. E eles achavam que Jesus era um profeta, igual aqueles profetas que tinham no Antigo Testamento, que falavam, que traziam a mensagem de Deus para o povo. E aqui o versículo 17, para encerrar, ele diz algo que eu ainda não tinha visto nesses milagres com vocês. A gente sabe que as notícias se espalhavam, mas aqui diz que a notícia se espalhou por todo o país dessa vez. Não foi só na região da Galileia, não foi só na região da Judéia, não foi em Jerusalém, foi em toda Israel. Todo mundo ouviu dizer que tinha um profeta que tinha trazido de volta do mundo dos mortos um jovem. Essa é a nossa lição de hoje. Incrível demais. E aí a nossa atividade da semana, ela é bem simples, ela é pra gente memorizar, pra gente guardar o versículo do dia, o versículo que a revista nos propôs lá no Memória em Ação. Então, eu usei uma folha de cartolina vermelha. Com certeza você não tem uma folha vermelha na sua casa. Mas aí você pode pegar uma folha em branco, você pode pegar lápis de cor, giz de cera, você pode pintar, não só de vermelho como de qualquer cor, você é completamente livre. Então, eu fiz com molde, eu fiz um coração com molde. Mas você pode desenhar do seu jeito. Vai ficar torto? Não tem problema, não tem problema. O que importa é o que tá dentro, não é como você vai fazer. Pode desenhar o coração torto, mas desenha grande.
e você pinta esse coração, recorta. Dentro do coração, eu quero que você escreva o nosso versículo dessa semana, que está em João capítulo 10, versículo 10, parte B. Parte B, gente, é porque a gente pega o versículo e divide em duas partes. Então, a primeira metade é a parte A, a segunda metade é a parte B. O que diz o versículo? Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Quem disse isso foi Jesus. Esse era o propósito da vida de Jesus. E quem são as ovelhas? Somos nós. Esse é o meu. Então, desenhe um coração bem grande. Dica: escreve de canetinha, de lápis de cor, o que for dentro do coração primeiro e depois você pinta. Que depois que você pinta com lápis de cor, a canetinha não pega direito. Então, faz isso, depois você pinta. E aí você recorta. E a minha proposta é que você entregue esse coração para alguém que você gosta muito. Lembre que Jesus entregou o moço que foi ressuscitado para a mãe dele. Com vida, ele entregou o menino com vida. Então, entrega esse coração para alguém que você gosta. Faz mais de um, faz vários. Com esse versículo bonito, dá para sua mãe, para o seu pai. Às vezes você não está podendo ver seus avós nesse momento de isolamento. Dá um jeito de passar pelo muro, passar para os seus avós, para os seus primos. O importante é a gente compartilhar. Ok, pessoal? Vamos orar para a gente terminar e a gente se encontrar de novo na semana que vem. Feche os seus olhos, todinhos de olhos fechados. Eu não estou aí, mas Jesus sabe quem está de olho aberto. Então feche os seus olhos e vamos orar. Jesus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essa semana, muito obrigado pela sua presença aqui. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por essa história e muito obrigado por cada uma das crianças, muito obrigado pela vida delas. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada uma. Eu não posso estar perto dela, mas o Senhor pode. Que o Senhor leve meu abraço a cada uma delas. Eu te agradeço por tudo, tudo, tudo. Amém. Gente, um beijão. Até semana que vem. Tchau.